Olá, caros e nobres alunos. Neste segmento, nós vamos falar de visualização. O que a gente pretende aqui? Nós temos, né, bancos de dados, né, populações, entidades, constituídas de entidades que são representadas pelo Vector Space Model. Ou seja, cada entidade tem, né, um membro, cada entidade como membro da minha população, do meu universo, é representada, né, por um conjunto de atributos numéricos. E aí vem a questão, né, será que eu consigo enxergar essa população, né? Será que eu consigo ver os relacionamentos que existem, uma vez que essas populações são representadas por um ponto, por um elemento no espaço n-dimensional, né, em que eu tenho n atributos? Será que eu consigo representá-los no R3 para que nós possamos ter uma visão de como eles estariam no RN? Ora, vocês vão ver que isso não é uma coisa pretensiosa, não. Nós sim temos instrumentos para fazer isto. Que instrumentos são esses? Nós vamos, né, utilizar instrumentos de matemática aplicada para tentar ter esta impressão, ter esse sentimento do que está acontecendo no RN. Vocês verão aqui, né, que nós vamos usar de projeções, né, eu tenho um ponto lá no RN, eu vou projetar no R3, tentando manter algumas propriedades que nos são caras. Por exemplo, né, a principal propriedade que a gente quer manter é a distância euclidiana entre aqueles elementos lá no RN. Né? Dado 2 pontos, embora eu não consiga visualizar esses pontos no espaço que tem mais de 3 dimensões, eles têm uma distância naquele espaço euclidiana, por exemplo. O que é uma distância euclidiana? É a diferença, né? Eu posso calcular a raiz quadrada, a somatória da diferença das coordenadas elevado ao quadrado, depois tira a raiz quadrada. Eu posso fazer isso, né? E essa distância lá que foi 100 entre o elemento 10 e o elemento 20, eu gostaria de enxergar com coordenadas apropriadas que essa distância também fosse 10, entre o elemento 10 e o 20 no R3, também fosse 100 também. Com isso eu tenho um sentimento de como as coisas estariam lá neste espaço RN. Então o problema todo, né, corresponde em você assinalar coordenadas adequadas a todos os coordenadas, 3 coordenadas ou 2 coordenadas, né, que nos remeteria a uma representação no R3, de tal forma que aqui, né, nesse espaço R3, nesse desenho, por exemplo, que eu faria em 3 eixos coordenados, x, y, z, fossem tais que aquela distância que eles, na medida do possível, eles têm lá no espaço RN, eles tenham aqui no R3 também. É uma forma que a gente encontra, né, para visualizar, né, esses dados aqui no R3. Nós vamos ver como isto pode ser feito. Bom, conforme vocês podem ver aí, esta apresentação tem um cunho um pouco mais matemático,
e eu preciso falar, né, coisas de uma área, né, que é conhecida como otimização ou pesquisa operacional. Mas eu simplesmente vou falar de uma função e como eu atenho o mínimo dessa função, mas assim de forma muito genérica. Eu não vou cansar muito vocês não, tá? Eu quero só, né, motivá-los a usar esses instrumentos que eu vou apresentar, e também vocês saberem o que vocês estão fazendo, quais são as limitações que existem, por que nós temos que utilizar instrumentos interessantes para retirar o ruído das entidades, né? Isso aqui se casa muito bem com os nossos instrumentos de decomposição por valores singulares. Aliás, vocês vão ver aqui que a solução inicial do problema é, né, eu preciso de 3 coordenadas, eu faço uma redução de posto 3 da minha matriz, isso já é um início, né? Já é um início, né, ao fazer a redução de posto 3, né, eu estou dizendo o seguinte, eu vou trabalhar com 3 padrões, né, e cada ponto vai ser representado pelo uso desses 3 padrões, né? É isso que nós faremos, né, como solução inicial. Mas, né, eventualmente, eu usar só 3 padrões para representar, né, uma dada entidade é muito pouco. Às vezes eu tenho 10, 15 ou muito mais padrões em que eu preciso utilizar para representar a entidade, né? Nós já vimos, né, em outras discussões aqui, como que a gente estabelece esse número de padrões. Ora, ao proceder à decomposição por valores singulares, eu tenho uma curva dos valores singulares relativos associadas à minha coleção de entidades, à minha matriz. Quando eu tenho uma cauda longa, o início dessa cauda longa, nós acreditamos, né, numa interpretação muito aberta, que aqueles outros padrões que vão ser, cujos valores que estão plotados no gráfico estão associados a esses padrões, né? Esses valores singulares são pesos ou, ou aspas, importâncias dos padrões, né? Se um padrão tem um peso muito grande, ele é muito mais importante do que um outro que tem um peso próximo de zero. Esses valores que estão na cauda longa, em geral, indica que os padrões, né, já estão chegando os pesos associados aos padrões estão chegando próximo de zero, está indicando que a importância desse padrão ali na base de dados é para acrescentar um detalhe em outro em algumas entidades, que para nós não são importantes, porque o que nós queremos tirar mesmo são os detalhes para que nós possamos enxergar o que existe de similaridade entre os indivíduos, né? Os indivíduos, tais como eles aparecem, né, eles são diferentes um dos outros, regra geral. Cada um tem lá sua própria personalidade e nós vamos tirar, né, esses detalhes para fazer com que eles passem a ser mais semelhantes. E com isso a gente pode, né, enxergar coisas que inicialmente nos seriam ocultas, que seriam essas entidades que são mascaradas pelos detalhes que são acrescentados. Mas observem que, né, nós não vamos entrar muito a fundo nessa matemática, uma matemática trivial que eu acho que todo mundo é capaz de enxergar. Bom, o que está escrito aí, né, é a síntese daquele lugar comum, né,
me desculpem, né, que uma figura vale mais que 1000 palavras. Olha, nós da mineração, que trabalhamos com mineração de dados, nós que tentamos entender conjuntos, relacionamentos entre conjuntos que mantêm de forma muito inescrutável as relações, nós acreditamos que se a gente consegue enxergar numa figura o meu universo que eu estou estudando, a gente já começa a ter, né, recursos interessantes para fazer as nossas análises e as nossas descobertas. Imagine que vocês têm lá, né, um universo. Nós vamos querer enxergar certos grupos nesse universo, né? Entra aqui a questão da clusterização, né? Eu quero ver se existem alguma diferenciação quanto a equipes, quanto a coisas interrelacionadas nesse grupo. Porque se eu enxergo que, puxa vida, vamos supor o caso ideal, que raramente existe, né, para dizer a verdade, né, eu estou estudando um problema e vejo que todas as entidades que me interessam estão, né, eu consigo ver, né, depois de fazer com que os ruídos sejam retirados, né, lá, coisas lá da decomposição, eu retiro os ruídos e a partir da retirada desses ruídos eu consigo ver que praticamente todos os indivíduos que estão que me interessam, eles estão lá separadinhos, né, de certa forma eles estão agrupados. Nossa, se eu fizer isso, pronto, meu problema está resolvido, né, porque eu posso, observe que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um classificador. Esse classificador não é classificar por classificar. Nossa, eu acerto com 90% de sensibilidade, 95% de especificidade, se um indivíduo ele pertence ou não a esse conjunto. A classificação não é o caso assim, mais importante, mas ele vai ser um instrumento para me dizer o seguinte: quais são os atributos mais importantes que fazem com que esse indivíduo pertença ao grupo, ou aqueles que fazem com que ele não pertença ao grupo. Ora, é isso que é o caminho para a descoberta. Imaginem lá no caso dos microarrays. Eu tenho lá, vamos exagerar aqui, 30 mil expressões, né? Seja de microRNA, seja de gene, sei lá, tem um número muito grande de expressões. Quais são as expressões que são importantes, né? Quais são os atributos associados aos genes ou microRNAs que são importantes para fazer com que aqueles indivíduos estejam naquele grupo? Tanto a parte do pertencimento, ou seja, aqueles que são importantes para estar, como aqueles que são importantes para não estar. Né? Assim, se for uma doença, assim, os que contribuem para ter a doença e os que contribuem, que agem como fatores de proteção. Isso me abre as portas para fixar atenção num grupo pequeno. Isso vai ser interessante, né? Um grupo pequeno de atributos em que eu posso estar, eventualmente, né, descobrindo o que está por trás ali do meu problema. Né? Como que eu provo que isso está certo? Eu vou fazer um outro classificador só com esses atributos. Ora, se eu conseguir um classificador extremamente eficiente usando só esse subgrupo de atributos, vai dizer que, pimba, eu acertei. Né? Muito bem, então, né, vamos em frente. Sintetizando, sempre que a gente tem uma figura de um problema que a gente está trabalhando, ela, eventualmente, ela desperta a nossa intuição, ela é capaz de transmitir melhor as ideias, ela própria pode sugerir soluções, sim.
Ou seja, por isso que é uma coisa importante, né? Sem querer usar clichês, né? Ela expressa muito, uma figura capaz de despertar, expressar muito, que eventualmente palavras teriam dificuldades de exatamente contextualizar e indicar a ideia. O que se pergunta, né, desse trabalho é de onde ele surgiu. Na verdade, nós nos baseamos numa ideia que a gente viu num congresso, um paper de congresso, desculpem, tem lá um livro com os artigos do congresso, e tinha lá, perdidaço, né, esse artigo, né, muito bem escrito, muito bem feito, em que esses autores aí, eles especulavam, né, possíveis relacionamentos entre drogas, usando essas técnicas de otimização. Né? Na verdade, eu acho, né, assim, pela tônica do artigo, ele queria expressar mais uma aplicação de um método de otimização que é conhecido como método de Newton. E a novidade que ele trazia, no caso, era truncar o método, ou seja, o método tinha certas iterações, né? Ao invés de chegar na solução ótima, ele sempre parava, né? E depois estabelecia outras direções para pesquisar, etc. Depois parava, e assim sucessivamente. Ele queria mais mostrar, né? A aplicação aí foi, né, meio que um efeito colateral, né? O congresso não era um congresso muito adequado para este exemplo, era um congresso mais de matemática aplicada. Muito bem, então nós aproveitamos essas ideias que ele apresentou, né? E contextualizamos em bioinformática. O que ele tinha? Olha, ele tinha um conjunto, né, muito interessante, né, para nós. Né? Na época, nem se colocava dessa forma. Ele representava compostos químicos num vector space model. Então tinha lá uma coleção de atributos, vários atributos associados a cada composto, e ele organizou isto numa matriz. Aqui, né, novamente, nós voltamos a trabalhar com as entidades nas linhas. Suponha que eu tenha lá X maiúsculo 1 é o primeiro composto, X maiúsculo 2 é o segundo composto. Meus indivíduos ou entidades estão nas linhas. E X índice J dessa matriz X grande significa o valor do atributo J associado ao composto I. Então, tenho essa matriz. A questão que eu gostaria de enxergar no espaço R3, no espaço ou R2 que seja, esse conjunto, essa população que tem aí, né, muitos indivíduos, muitos atributos, ou melhor, desculpem, pode ser o contrário também, né, tem, sei lá, muito menos indivíduos do que atributos. Para nós isso tanto faz, né? Então eu tenho aí essa matriz, né? O que ele fez na verdade, né? Bom, ele fez uma coisa assim bem interessante, né? Ele foi também, né? Ele foi super esperto também. Ele foi num espaço reduzido. Não sei como que ele reduziu, né? O exemplo que a gente vai mostrar aí. Ele foi num espaço reduzido, né? E calculou
né, uma distância de todo mundo contra todo mundo. Aqui eu digo o seguinte, tem várias métricas para a gente computar distâncias, né? Eu posso ter distância euclidiana, eu posso ter distância Chebyshev, tem uma infinidade, né? Se vocês forem no MATLAB e der um help pedist, que é a rotina que a gente usa para calcular distâncias entre os elementos de uma matriz ou de um vetor ou uma matriz, se for vetor matriz é pedist 2, né? Agora, se for todo mundo contra todo mundo de uma matriz, é o próprio pedist. Você vai lá, PDIST, você vai lá no MATLAB, dá um help, ou então entra no help, tem lá uma descrição de vários conceitos de distâncias, né, que você pode utilizar, né, cada um pode ser mais interessante do que o outro. Mas, continuando aqui, né, nós temos vários conceitos aí para aplicar. Nós vamos aplicar a distância euclidiana. A ideia dele que eu acho que foi genial, né, assim, eu calculei a distância, que ele chama de delta IJ, num espaço reduzido, né? Então tem uma distância, sei lá, 100, uma distância de valor 100 no espaço reduzido. Esse espaço tem quanto... os valores que aparecem nesse espaço são descritos por quantos vetores seminais? Os vetores seminais, para nós, são os padrões. Na matemática, a gente chama isso de base. Então, tem uma base que gera todos os elementos da matriz, todos os pontos associados à matriz, né? Então, imagine o seguinte, nós temos lá uma distância 100 e eu preciso de 10 vetores, uma base de tamanho 10, com 10 elementos, né? Com 10 vetores, né, com seu conjunto de atributos, né, cada vetor tem um conjunto de atributos, mas eu tenho 10 padrões. Eu não tenho 10 eixos no R3 para representar. Vamos supor o caso mais fácil, em que eu gostaria de fazer o seguinte: quais são as coordenadas y1, y2, onde y aqui, i, está associado à entidade i, o primeiro índice, yij pequeno, é a coordenada, desculpem, yi1 é a coordenada x no R2, yij é a coordenada y no R2. Então tem duas coordenadas que eu quero associar a cada uma das minhas entidades y e maiúsculas, por exemplo, a cada uma entidade, eu gostaria de associar um x e um y, por assim dizer, no R2, de tal forma que todas as distâncias que existem entre todos os elementos do conjunto fossem respeitadas nesse R2. Então, se eu tenho uma distância entre dois indivíduos igual a 100 no espaço, sei lá, R10, eu gostaria que nesse espaço, no plano R2, fosse 10. Quais são as coordenadas que eu tenho que atribuir a cada um dos indivíduos para que isso aconteça? É claro, se eu tiver 2 indivíduos, isso é muito fácil, né? Se eu tiver poucos indivíduos, isso é muito fácil. Agora é todo mundo contra todo mundo. Então eu tenho delta e j, que são as distâncias computadas numa métrica qualquer, num certo espaço, e eu gostaria que essas distâncias no R2 ou no R3 fossem respeitadas. Se for no R3, eu teria 3 coordenadas
XYZ que eu vou ter que atribuir para cada um dos indivíduos ou entidades da minha população. Então, minhas variáveis nesse problema são as coordenadas com as quais eu vou desenhar a entidade num certo espaço. Bom, para cada indivíduo, eu posso escrever a seguinte equação. Olha, eu vou pegar um indivíduo 1. A distância dele com o indivíduo 2, né, tem que ter um certo valor. Né? A distância desse indivíduo 1 com 3 tem que ter um certo valor. O delta 1,3, por exemplo. E eu tenho um conjunto de equações, né, que eu vou escrever. Né? Então eu tenho lá, por exemplo, para o indivíduo 1 em relação ao indivíduo 2. As coordenadas, as duas coordenadas associadas ao indivíduo 1 é y11, y12. Associado ao indivíduo 2, por exemplo, é y21, y22. O segundo índice aí é o x e o y, né? 1 para o x e 2 para o y. O primeiro índice está associado, né, aos indivíduos. Então eu tenho esse conjunto de equações aí para escrever. Então eu tenho as distâncias do indivíduo 1 para todo mundo, as distâncias do indivíduo 2 para 3, para 4, para 5, porque 1 para 2 eu já escrevi, né? As distâncias do indivíduo 3 para 4, 3 para 5, 3 para 6, etc. Cada um indivíduo gera duas variáveis para me procurar os valores. Então tem um sistema, né, de equações em que eu tenho que achar uma solução para esse sistema de equações. Observem que a distância euclidiana envolve uma raiz quadrada, né, do quadrado das diferenças entre as coordenadas. Então tem que pegar a primeira coordenada. Imagino que eu esteja trabalhando 1 com 2, eu pego a diferença das primeiras coordenadas do 1 e do 2, mais a diferença das coordenadas da segunda coordenada do 1 e para o 2, eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada. Ora, a distância euclidiana, que tem a ver lá com, se eu tiver no R2, com a hipotenusa do triângulo retângulo, né? É muito simples isso. Mas assim, se fosse o R3, eu teria um somatório aí na raiz quadrada de 3 diferenças de coordenadas de cada dos indivíduos que eu quero calcular a distância entre um e outro. Para simplificar, eu levo ao quadrado o lado esquerdo, que é a distância igual a delta ij ao quadrado. Eleva ao quadrado para isolar essa raiz quadrada. Muito bem, eu tenho um sistema, né, de equações não lineares para resolver. Né? Existem, né, algumas formas de resolver esse sistema de equações não lineares. Em geral, eu somo, minimizo. A matemática termina aqui. Eu minimizo a somatória dos quadrados dos resíduos. Essa passa a ser minha função objetivo. Eu quero minimizar uma somatória dos quadrados dos resíduos de cada uma dessas equações não lineares que eu tenho. Bom, eu tenho que achar o ponto de mínimo. E aí eu entro na área de otimização. O que eu tenho para dizer para vocês aí? Essa função, né, é uma função não convexa. O que é uma função convexa? Imagine no R3 um coador de café. Existe ali um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo, né, se eu encontrar um ponto que tem as características do ponto de mínimo numa função convexa, eu tenho certeza que eu achei o único ponto de mínimo que existe.
Agora, quando uma função não é convexa, essa função é contínua, mas ela não é convexa, ela tem vários pontos de mínimos, né? As técnicas de otimização, se mais simples e que funcionam sem grandes problemas, sempre, né, elas conseguem convergir para um ponto que a gente chama de ótimo local, né? Eu chego, fico pregado naquele ótimo. E aí eu tenho que usar outros algoritmos para descobrir se aquele ótimo tem chance de ser um ótimo global, etc. Bom, essa aí é uma área em que a gente não tem bons algoritmos, né? Infelizmente. Esse caso lembra muito aquele problema, né? Quando eu tento minimizar a energia de ligação nesses modelos de campo de força, mas que eu consiga chegar no ponto de mínimo, né? Agora, se eu estiver próximo do ponto de mínimo global, né, eu chego no ponto de mínimo, né, que é lá um valor de energia mínima, que é onde que a gente quer. Ou seja, a proximidade aí do que seria o ótimo global teria que ser mais ou menos que está próximos. Mas o que eu tenho visto, né, é o seguinte, embora a gente não garanta que o ótimo seja global, eu imagino que ele não deve estar muito longe, não. As coisas não devem ser muito diferentes do que a gente obtém. Por quê? Nós começamos com uma solução inicial muito boa. A gente faz a decomposição por valores singulares. Se por acaso eu estou procurando duas coordenadas, eu começo por elas, né? E a minha matriz já tem lá o posto reduzido, né? Então, o valor inicial de onde eu vou começar já é um valor inicial muito bom. Então, eu já convirjo, né? Eu andei fazendo alguns experimentos há muito tempo atrás, com os problemas mais simples, e vi que isso funciona. Agora, eu não dediquei tempo para tentar provar alguma coisa em relação a isso, não. Eu só sei que, do ponto de vista de usar, ele é muito bom, assim, de resultados que esse método produz. Então, tipicamente é isso, né? Resumindo aqui, nós temos, né, um conjunto de entidades e vamos supor que eu queira enxergar essas entidades no R2. Quais deverão ser as coordenadas que eu devo atribuir aos indivíduos, a cada uma dessas entidades, no espaço R2, que é diferente do espaço original em que elas estão, para que essas distâncias que eu conseguir no espaço R2 sejam o mais próximo possível daquelas distâncias que estão definidas no espaço original, que são obtidas no espaço original. A gente modela esse problema como problema de otimização e encontra um ponto de mínimo, né? A partir da somatória dos quadrados dos resíduos de um sistema de equações não lineares que nós somos capazes de expressar. A seguir a gente vai ver um exemplo, o exemplo dos autores, né? Eu peguei as figuras, né? Infelizmente não estão coloridas, mas os resultados são bem legais assim, para a gente discutir. Bom, o que nós temos aí? Ele tem um conjunto de entidades, né? Aquela matriz exibida no início, um conjunto de atributos, um conjunto grande de atributos. Ele usa a técnica aí de componentes principais, né? Pega as componentes principais desse conjunto de dados, né? O que é uma componente principal, né? Você imagina o seguinte,
você determina um vetor que se dirige para um certo centro, para uma média dos dados, né? Por assim dizer, muito a grosso modo. E depois, a segunda componente principal é o outro vetor, que também aponta para essa nuvem de dados ortogonal a esse. Muito bem, o uso desses dois vetores, né, me permite eu fazer esse desenho que foi mostrado, que está sendo mostrado. Observem que não ajuda muito não, né? Você vê aí, tem uma enorme, tem lá vários grupos de compostos e eu não consigo enxergar isto, né? Observe que está aí uma coisa toda completamente embolada. Bom, ele sugere fazer o quê? Primeira coisa que ele faz, né, achar uma solução inicial, que no caso é a combinação dos dois vetores singulares mais importantes, né? E a partir daí ele aplica aquela minimização, ou seja, ele lá no espaço original, né, que tinha vários atributos, muito mais que dois atributos, ele determina, né, um conjunto de valores x e y para cada indivíduo, para cada componente, de tal forma que, na medida do possível, a distância que existia no espaço original, no espaço bruto, né, seja igual à distância que você obtém no R2, da forma que está aí. E os resultados, né, ficaram muito mais interessantes do que eram anteriormente. Então, basicamente, é isso que ele faz, né? O que nós faremos também será isso, né? Nós temos um conjunto de informações, né, original, nós temos lá um conjunto de entidades e descritas por um conjunto de atributos. Nós vamos retirar os ruídos, né, de tal forma que as coisas parecidas fiquem mais parecidas, calcular as distâncias e fornecer para uma rotina, né, para determinar as coordenadas x e y ou x, y, z, caso você queira um resultado na terceira dimensão, de tal forma que a distância que foi medida originalmente, né, lá no nosso espaço reduzido, né, seja a mesma, né, que o mais próximo possível da distância que você vai obter quando você faz essa medida aí no plano. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o que a gente faz para visualizar entidades, né, que estão num certo espaço, no R2 ou no R3. Muito bem. A seguir, né, eu acho que o conveniente agora é a gente fazer um exemplo, a gente rodar essas rotinas que eu vou fornecer para vocês para fazer esta projeção de um conjunto de entidades que está no espaço RK, ou seja, um espaço em que os vetores que os representam têm K componentes. Como que eu projeto isso no R2 ou no R3, né? Usando esses métodos aí que eu vou apresentar para vocês. As rotinas vão ser fornecidas, né? E vocês já têm alguns trabalhos para fazer em cima disso. Então, muito bem. Até o próximo segmento.